Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, a mais uma oportunidade de estudo. Como de costume, a gente vai fazer a leitura aqui do Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e onde nós vamos falar hoje sobre temperança. Todo mundo sabe o que é temperança? O que é temperança? Alguém sabe? Temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Isso chama-se temperança. A gente ouve isso, a gente ouve muitas palavras temperança, mas muitos de nós ainda a gente não sabe o significado. Então vamos lá. Hoje esse capítulo de temperança, ele começa aqui dizendo o seguinte: indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências do excesso. Ele não colocou nenhum limite lá. Mas a gente pode chegar em determinadas consequências, que não são agradáveis para nós. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então vamos lá. Ele começa em negrito, essa sentença aqui. Jesus escreveu o remédio da vigilância para nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente? O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Quando nós estamos fora da temperança, nós nos descontrolamos, não é verdade? Quando nós saímos, deixamos de ser comedidos, nós saímos do nosso natural, do nosso eu e exageramos, em todos os sentidos. Quando muitas pessoas, inclusive hoje, por ansiedade, por questões de uma fuga, comem exageradamente, sentam-se ali de frente à televisão e começa a comer o salgadinho ali. Isso vai fazer bem? Não. Beber demais vai fazer bem para nós? Não vai trazer nenhum benefício. Ele nem está dizendo aqui que não é para beber, Sempre comedido. Ele está se colocando aqui como comedido. O que nos impulsiona a falar mal do próximo? Será que também a gente está fora do nosso equilíbrio quando a gente começa a falar mal do próximo? Por que a gente fala mal do próximo? A gente fala mal de alguém, nós estamos criando uma energia aí negativa, nossa, para alguém que está ali recebendo o meu falar, o meu pensamento. E, obviamente, o que eu falo, o que eu desejo para alguém, volta para mim. Essa é uma questão importante, porque você, além de estar fazendo algo de ruim para alguém, você ainda acaba recebendo de volta. Quando a gente, o que faz nos perder o humor? Quando nós estamos fora dessa temperança. E quando a gente está fora do humor, a gente faz coisas assim que não são legais, não é verdade? A gente perde a razão em determinadas situações, a gente comete ou faz determinada situação que prejudica alguém. Então, quando nós perdemos o humor por algum determinado momento,
seria melhor a gente ficar calado, ficar quietinho e não exaltar o sentimento, né? Não ficar nada. Quando a gente percebe que está fora de si, né? É bom chamar ali, bater o sininho e olha, caga, né? Cara, fica calmo. Não abra a boca, porque se a gente abre a boca no momento errado, não é legal. E o pessimismo, quando a gente está no momento do pessimismo, né, que nós estamos hoje, toda hora, né, estamos envolvidos nos pensamentos de pessimismo, seja de todos os sentidos, político, de guerra, de situação econômica, enfim, estamos sendo bombardeados, sim, né, e nós caímos no pessimismo diante do que está sendo colocado para nós. Só que, como a gente já vem dizendo, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos nos envolver com isso. Inclusive, né, que já foi dito aqui, que já foi colocado, inclusive, pela espiritualidade, para nós revertermos esse pessimismo, revertermos os nossos pensamentos em oração, desejando, né, iluminando o planeta, e nós não cairmos nessa questão de falar, de criticar, ou nos levar a esse tipo de situação. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos vigiar e orar. Isso é importante, porque senão a gente cai. Ele vai nos remeter a isso. Ele vai falar, se a gente entra nesse sistema, nesse pessimismo, nessa situação, quem vai se complicar somos nós mesmos, com um determinado processo que eu esteja passando de cura que eu não consigo alcançar. Se eu estou pessimista, estou bebendo demais, estou comendo demais, estou falando mal dos outros, como é que eu vou querer me curar? Como é que eu vou querer me sentir melhor? É difícil, não é? Você está criando uma barreira para que você não receba algo de bom. Então, nós temos que ter o cuidado de nos vigiar, e muito. O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Depende de cada um. Depende de como nós encararmos as situações do nosso dia a dia. É lógico que nós temos momentos difíceis, sim, todos nós temos. Mas nós temos que aprender, de uma certa forma, a não nos desequilibrarmos. Porque o desequilíbrio leva a toda essa, né, a comer incessante, a falar mal dos outros, a perder o meu humor. Então o desequilíbrio, ele não é legal, nem para mim e nem para quem está do meu lado, para ninguém. Então, todo momento difícil, vou tentar me ajustar, né? Tem pessoas que perdem totalmente, né, se desesperam, querem fugir, querem se matar, né, hoje, né, muitas coisas estão acontecendo nesse sentido. Mas vai adiantar alguma coisa? Né, como foi? Se eu bater a cabeça aqui, vai resolver o meu problema? Não, vai piorar. Porque além de bater a cabeça, eu vou ter um galo junto com, né, e não vai resolver. Se eu bater a cabeça, alguém for pagar minhas dívidas, vai resolver? Não vai. Nada que eu fizer de errado vai solucionar o problema, vai agravar mais ou menos o momento, né? Em tudo. Então, que nós possamos, em momentos difíceis, né, nos equilibrarmos. Eu hoje, sem querer, assisti um filme onde um viciado, né, em drogas, né, ele chegou. Ele não ouvia ninguém, não acreditava em Deus, não ouvia o padre que pedia, ele não ouvia nada, ele só atendia o amigo que estava ajudando a ele comprar drogas, né? A própria namorada dele, conversando, ele deixava a namorada e ia com o colega para satisfazer o vício da droga dele, né? E aí eles estavam ali no ambiente e os dois saíram a toda velocidade, tem aqui, não sei o quê, sofreram um acidente e ele ficou ali, né, por 3 meses, dado como já morto na cama. E ele começou ali, ele queria falar em espírito com as pessoas que estavam ao redor dele e ninguém ouvia ele.
E já a mãe nunca desistiu dele, né? Mas ele já, o pai, o médico já queriam fazer a eutanásia lá, porque não, era irreversível o processo. E aí ele começou, eles já tinham uma fé em Santo Antônio, não, era o Santo, que agora não lembro o nome do santo, mas, enfim, ele se apegou e a mãe dele colocou e rezava do lado dele direto. E aí ele despertou. E quando ele despertou, ele se arrependeu de tudo o que ele fazia. Então, qual é a conclusão dessa história que eu quero passar? Que muitas vezes a gente precisa, né, às vezes, e nós não precisamos ir no fundo do poço para saber onde que a gente poderia resolver os problemas da gente. Nós não precisamos chegar até lá no fundo do poço para ter uma cura. Geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Né? A gente precisa, né, estar diante, ou se aperceber dos gatilhos que ele chama aqui. Os gatilhos são os sinais de doença que a gente começa a ter. Né? Nosso corpo, ele é maravilhoso. Nós é que não ouvimos os sinais que ele nos dá. E a gente muitas vezes despreza esses gatilhos e deixa a coisa acontecer. Entra nessas fases difíceis que nós caímos dessas armadilhas. Então a gente precisa vigiar. Esse é o nome daqui, né? Vigiar para não cair em tentação. Então ele diz, né? Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Somos doentes? Sim. Temos problemas? Sim. Somos sadios? Também somos. Mas nós temos muitos problemas, inclusive de saúde, em questões físicas, em questões de outras vidas, enfim. Né? Nós não somos 100% saudáveis. Temos ali, até mesmo mental, nós somos problemáticos. E nós precisamos nos aperceber e vigiar esses nossos atos, para que não aconteça o que aconteceu com o rapaz. Precisou ele sofrer um acidente, e aí sim ele reconheceu os erros e os problemas que ele não quis ouvir ninguém na vida dele. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. A saúde pede temperança. Como a gente fez, temos que ser moderados, né? Comedidos. Então, a saúde pede temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Olha que legal isso. Nós não precisamos nos abster de nada. Eu entendo. Se tudo que eu talvez venha fazer de uma forma comedida, eu não vou prejudicar, eu não vou ter excessos. Só quando a gente chega no médico, às vezes, que ele fala, olha, você tem que parar de fumar, senão você morre. Você tem que parar de comer, porque você tem que deixar de comer isso, comer aquilo, por quê? Lá atrás, nós comemos muita pizza, comemos muito pãozinho, tomamos, né? Fizemos muita coisa. Aí você vai no médico e fala, você tem que agora... Se lá atrás eu teria uma forma melhorada de eu comer, provavelmente eu teria um pouco mais de equilíbrio. É algo para nós pensarmos. Já aconteceu, já passou. Cada um de nós já nos remetemos ao passado e, poxa, eu errei aqui lá. Há tempo. Nós podemos ainda corrigir tudo. Nunca é tarde para a gente se corrigir. Então a saúde pede temperança. Tudo nos é permitido desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando.
Pois, do contrário, o carro da nossa vida vai bater no poste do primeiro hospital ou do cemitério mais próximo. Ele está sendo bem agressivo aqui, mas é assim que muitas vezes acontece. Às vezes você precisa ser um pouco mais agressivo para a gente ter um chacoalhão. Né? Se eu não tiver essa temperança, se eu não tiver cuidado com os meus atos, com os meus pensamentos, eu me desequilibrar facilmente, eu perder o meu equilíbrio, a gente vai estar entrando nessa, e tudo nos leva ao quê? Quem tem o vício, vamos supor, da bebida, quando está fora de si, o que ele faz? Bebe mais. Ele vai. Se eu tenho afinidade na comida, o que eu vou fazer para fugir de alguma coisa? Eu vou comer mais. E tem outra, tem gente que se esconde e tem o refúgio no sono. Está com problema? Se for, ele prefere dormir. Ele, para fugir dos problemas, ele quer toda hora estar dormindo. E o que acontece? A vida vai passar, ele vai ficar atrelado ali, porque não vai querer mais, ainda mais se for aposentado, né? É pior ainda. Aí o bicho pega. Mas muitos são jovens, gente, estou falando até de jovens. Eles estão hoje meio assim, né? Não estão conseguindo absorver as dificuldades. Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, né? O que nós deixamos, o que nós não fizemos pelos filhos para não deixarmos eles mais resistentes às dificuldades. Pode ter sido religião, uma palmadinha a mais no bumbum, não sei, mas eles são fracos hoje, a maioria são fracos e se escondem. São muito mais hoje drogas, nos vícios da bebida hoje, né? A gente vê jovens fazendo loucura com as bebidas por aí. Não que a nossa geração não fez lá atrás, mas hoje é normal. Está muito mais pulverizado. Eu não sei se é porque a gente está sabendo de tudo, mas enfim, se eu sou propenso a um vício, eu me descontrolo, eu carrego ele mais ainda. E aí, para eu conseguir voltar no meu natural, é mais difícil também. A miúde, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo ciente deles. Por quê? De certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento de um sofrimento futuro. É aquilo que a gente está colocando aqui. Né? Se essa forma, né, a miúde, né, nós abandonamos, se é nocivo, para mim pode ser nocivo, eu estar tomando ali, comendo, no momento aquilo, eu não como alimento e já vou engordando. Não é assim, né? Aquilo é o que? Acumulativo. A bebida, a droga não, já é imediata, mas tem coisas que nós não nos damos conta do mal que estamos fazendo, aos pouquinhos, né? Vou falando mal dos outros, vou sendo pessimista. Isso, a reação não é rápida. A bebida não, as drogas já são mais rápidas conosco. E o próprio comer. Eu não engordo de um dia para a noite. Eu engordo, né? Eu vou engordando aos poucos. E essa nocividade é que nós, às vezes, nos acostumamos e achamos bom. Nós nos acomodamos naquilo que não nos está fazendo mal naquele momento. E é aí que a coisa pega. É aí que está a grande armadilha que a gente não consegue, às vezes, se aperceber. Isso é importante, gente, olha, isso é super importante, de nós nos despertarmos nesses sentidos. Né? Porque pode ser que a gente aqui, né, ele está sendo, né, muito duro. Eu vou me deparar num hospital, numa UTI, né, mas é para isso. Quando o médico chega, ou você para de fumar, ou você morre. Aí você toma, aí ele não foi bonzinho. Senhor fulano,
seria melhor o senhor parar de fumar, né? Não, já é pá e pum. Ou você para ou você morre, você opta. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos desde agora o sofrimento que os nossos hábitos nocivos já estão produzindo, né? Vamos nos aperceber desses hábitos que a gente tem, que aparentemente é nocivo, para que amanhã ele não me cause um mal muito maior, que eu não estava. Puxa vida, de onde veio isso? Como é que aconteceu isso? Faça ali um... Então não vamos deixar, né? Vamos fazer agora. Se tem algo que está me fazendo mal, paro de, né? Se eu como ali um alimento que me dá queimação, me dá azia, opa, esse alimento está me prejudicando em algum lugar. Ou preciso ir ao médico ver, ou paro de comer aquilo. Se aquilo está me fazendo mal, não é verdade? Não é um sinal que o nosso organismo está nos dando? Ó, blim, 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 o seu corpo está dizendo, ó, tem problema aqui. Vigie, ó, vê lá o que está acontecendo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o futuro acarreta? Eu preciso saber disso? Nem perdoe aqui os fumantes, eu já fui um fumante também no passado, e felizmente eu consegui me livrar dele, mas é algo que você tem aquilo muito fácil, né? Ele está aqui no bolso da gente, e aquilo vai, e na época não era proibido de fumar em lugar nenhum, não sei o quê. E falava, não, cigarro faz mal, mas a gente entra numa nocividade tão grande que você não se dá conta. Até o ponto que aí, quando nasceu meu primeiro filho, a minha esposa falou, você não vai mais fumar aqui, não vai fumar lá fora. Você vai estar prejudicando o teu filho. Eu falei, opa, estou prejudicando a mim e a quem está do meu lado, inclusive. Então, foi quando me bateu o sinalzinho e eu parei, né? Isso fui eu, é um caso próprio, é um exemplo meu, mas que sirva para outros também, para a gente não se deixar levar, né? E às vezes você começa a fumar de bobeira ali, que é bonito, né? Charmoso na época, ia para os bailinhos, né? A gente ficava ali, era gostoso, né? Você fumar, você não tinha ali uma amizade, mas tinha um cigarro na mão, umas coisas meio doidas, mas é coisa de jovem. E acontece isso, né? Talvez aconteça com muita gente. Mas você entra, às vezes, em alguns vícios de bobeira, né? Por amigos, ou bebe aí, não sei o quê, faz isso, você é muito chato, não bebe, não fuma. Né? As pessoas ficam te etiquetando lá como chato. Deixa eu falar. Mas não adianta. A gente tem que passar, às vezes, né, por alguns momentos para saber se autocorrigir. Não adianta a gente querer falar para alguém, olha, não faz isso para um menino, para um jovem e tal, para o filho. Isso não é legal. Ele vai ouvir? Não sei, depende. Mas não briga com ele porque ele não te ouviu, porque ele talvez queira passar queira experimentar. Os pais têm que dizer, olha, esse caminho que você está indo, talvez não seja legal. Que tal fazer isso? Aí vai depender né, das relações pai, filho, mãe e tudo mais. Mas é importante que nós, né, possamos, né, não esquecer que a temperança, né, essa questão seja muito importante para nós. Nos controlar, nos mantermos em equilíbrio, para que aqueles momentos que a gente se apega em algo não nos faça mal, ou no momento ou no futuro. Fica aí a lição. Muito bom. Então, encerramos a primeira fase desse estudo com José Carlos de Luca, que ele psicografa Bezerra de Menezes, tá? Então, através do espírito de Bezerra de Menezes, que chegam essas puxadas de orelha para nós, né? E espero que a gente consiga
né, corrigi-las, né, de uma certa forma. Porque se a gente não corrige agora e fala, não, eu vou deixar para minha próxima reencarnação, né, porque o espírita acredita na reencarnação, né? Então eu vou deixar para a próxima reencarnação. Aí o bicho pega lá no mundo espiritual. Aí a gente vai sofrer muito mais lá com os vícios, a gente vai precisar, e só para deixar bem crítico mesmo, sabe, se eu for viciado em cigarro, sabe aonde, ou uma bebida alcoólica, sabe aonde eu vou buscar a essência, quando eu estou precisando no espírito? Nos botecos. Eu vou ser obsessor, virar obsessor. Isso é para pôr, não é para pôr medo, não. É a realidade. É uma realidade. Se eu tenho um vício, eu desencarnei com esse vício, eu não vou conseguir me desvencilhar dele, assim, ó, morri, vou para o paraíso, tudo, beleza. Não, eu levo tudo que eu estou carregando, que eu estou impregnado aqui, eu vou levar lá. E eu posso me tornar um obsessor, se eu não tomar cuidado, de alguém, querendo chupar ali a essência do cigarro, do qualquer outro vício aí. Tá bom? Então, que a gente possa aprender, né? Possa despertar, e nos momentos que a gente está vendo aí que não está legal, ó, o sininho tocando lá. Tá bom, gente? Obrigado por me ouvir, e espero que sirva para todos nós, inclusive para este que também está aqui falando. Não sou melhor do que ninguém. Então vamos lá, pessoal, agora voltando agora para o nosso começo de trabalho desta noite. Uma boa noite para quem está chegando agora. Seja bem-vindo à nossa casa. A gente acabou de fazer o estudo do Médico Jesus. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, no bairro do Jordanópolis. Então que nós possamos, né, dar início aos trabalhos desta noite, com muito carinho, com muito amor. Os recados que nós estávamos acostumados a falar aqui no púlpito, agora a gente passa pela televisão, então depois, quando terminar a palestra, a gente volta com os recados. E eu não vou me tornar chato, mas eu vou comentar para nós não esquecermos do Evangelho no Lar, tá? Inclusive, hoje eu vou pegar até um exemplo que me falou, eu tenho uma dúvida sobre o Evangelho no Lar. E isso eu acho legal, porque a gente, a gente às vezes comenta, fala, e às vezes a gente não consegue ter a noção de tudo que possa acontecer no Evangelho. Então foi dito, por exemplo, eu faço o Evangelho todos os domingos às 8 horas da manhã. Só que nesse domingo eu não consegui fazer às 8. Eu posso fazer às 9, às 10? Sim ou não? Pode, lógico. A oração, ela vai ser importante dentro do nosso lar, o Evangelho vai ser importante. Porém, eu teria que estar no mesmo horário. Por que a gente pede que seja no mesmo dia e no mesmo horário? Porque quando estamos no mesmo dia e no mesmo horário, vai estar presente junto conosco um irmão de luz que já se preparou para estar na nossa casa naquele momento, naquele dia, naquele horário. Passou daquilo, ele tem o quê? Outras casas que tem também em outros horários. Aí fala, pô, mas aí a única diferença é que talvez esses irmãos tragam espíritos que estão ali no caminho, né, precisando de ajuda, e o evangelho que a gente faz, a oração que a gente faz, ajuda a esses irmãos a esclarecer para aqueles que estão ali, estão precisando de ajuda. E é uma proteção, tá certo? A única diferença, então, é essa, tá? Que a gente não vai estar sendo assistido por um irmão ali se eu não fizer no horário. Mas é válido fazer sim. Se eu não puder, estou lá em Minas Gerais, ou domingo às 8 horas. No lugarzinho que eu estiver, eu faço uma oração, mentalizo a minha casa, vou para lá, faço a oração. Tem validade? Tem validade também. Tá certo? Tudo isso faz parte, né, de uma coligação mental que a gente faz. Óbvio, se tiver presente, bem melhor. Tá bom? Então, o Evangelho, ele pode ser feito por uma pessoa ou mais. No mesmo dia, no mesmo horário. Para quê? Para que a gente possa higienizar o nosso lar. Os miasmos que nós criamos durante um período vão se impregnando ali nas paredes. Então, temos interferências
internas e interferências externas, que também nós combatemos com o Evangelho no lar. Quando temos ali luz no nosso lar, aquilo que seja negativo não vai se aprazerar e ficar ali num ambiente com bastante luz. Ele vai procurar ambientes escuros que são pertinentes a ele, então ele se acomoda com mais facilidade. Agora, se eu tenho a prática do Evangelho, da oração, do orai, do vigiai, ali se torna mais difícil qualquer espírito se aproximar da nossa casa. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, inclusive, descruzando os braços, as pernas, para que nós possamos estar receptivos àquilo que nós estamos aqui e vamos receber, as energias que sejam, nós possamos estar recebendo através dos nossos irmãos de luz, que com muito carinho, com muito amor, já se posicionam aos nossos lados para nos ouvir, para nos ajudar e para que nós possamos, através desse instante, receber aquela força íntima, aquele momento nosso de estarmos resistentes às dificuldades, estarmos melhores preparados para enfrentar o dia de amanhã, para que eles nos ouçam, inclusive, aos nossos pedidos mais particulares, de um bom emprego, de eu estar me preparando para uma prova, não importa o que seja aquilo importante para a sua vida. E nesse instante também nós ampliamos esta corrente divina para aqueles que estão ali em hospitais, estão nas creches, nos asilos, nos presídios, envolver a todas essas pessoas que por um motivo ou outro não estão nos ouvindo, inclusive aqui pela internet, e também que não estão aptas a ouvir isso no momento que estamos aqui falando, mas que a nossa oração, a nossa corrente possa chegar até estas criaturas e que nós possamos, nos dias de hoje, também vibrarmos pelo nosso planeta e vibrarmos muito, para que nós possamos alcançar a paz novamente, a plenitude, para que possamos nos entender entre raças, entre famílias, e que a paz, que nós estamos aí pedindo a Jesus, possa chegar até estes irmãos distantes, longínquos, que estão longe de uma oração, que estão longe de uma prece, estão ali brigando entre si. Então que nós possamos também mentalizar a paz em nosso planeta. E assim, diante do momento oportuno, agradecer a Jesus, aos mestres da casa, aos mentores, por este momento de aqui estarmos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Muita paz a todos, que a nossa palestra de hoje possa, ser útil ao nosso fortalecimento, ao nosso dia a dia, para nós alcançarmos, os nossos objetivos maiores de crescer em espírito. Uma boa noite a todos e uma boa palestra aqui para o meu irmão. Que assim seja. Eu te pediria também, se você puder encerrar, eu te agradeço. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Nossa, que boa noite animado hoje. Só tenho a agradecer por essa casa que nos recebe, nos dá oportunidade de tentarmos melhorarmos um pouquinho mais. Sem comparar com nenhuma casa, com nenhum lugar. Mas normalmente as casas nos dão tema que estão no Evangelho. Correto? Corretíssimo. Aqui no Recomeço está sempre relacionada ao Evangelho.
mas muitas vezes o tema não está no Evangelho. Então, a princípio, quando a gente é convidado a falar e nos dão um tema que não se encontra no Evangelho de Jesus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica meio preocupado, onde que eu vou buscar, né? E eu não gosto de buscar na internet, porque tem muita coisa e nem tudo é verdade. E foi nos dado um tema, foi tirado de um livro que acho que muita gente conhece, Sinal Verde, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. E foi nos passado a lição número 4, no recinto doméstico. É curtinha, de uma profundidade muito grande, como tudo que o Chico fala, né? Falava e continua falando. Então, a gente, no planeta Terra, onde nós ainda residimos, o que é o planeta Terra? É uma escola, é um educandário. Chico sempre disse que nós, terrícolas, estamos num educandário e deveríamos aproveitar essa oportunidade para nos melhorarmos um pouquinho mais. Porque senão a gente fica nessa de reencarnar. Vai para a espiritualidade, não melhorou nada, volta. Vai, volta, vai, e não dá um passo ao progresso de si mesmo. E no recinto doméstico, que é o nosso primeiro educandário, às vezes a gente tem que desenvolver, às vezes não, né? Sempre a gente deveria desenvolver, e nem sempre desenvolve, respeito. Muitas vezes eu não respeito quem reside comigo, né? Eu não respeito a minha família muitas vezes. Então a gente deveria desenvolver o respeito, a compreensão, o equilíbrio, a tolerância. Muitas vezes a gente não consegue amar aquele outro ser tão difícil, porque nós não somos difíceis, né? Imagina. A gente é fácil, né? Tem dia que nem eu me tolero, né? Como que... a serenidade é o local exato para a gente desenvolver isso. Mas, às vezes, a gente não consegue, porque é muito difícil. A gente não sabe por que nós estamos naquela família consanguínea. Por algum motivo. Nós não estamos ali de graça, né? Nós estamos ali porque a família é nosso primeiro obstáculo maior para podermos atravessar. Simão Pedro, Jesus, junto com Simão Pedro, num diálogo, a sogra de Simão Pedro fez uma pergunta. Essa historinha está num livro chamado Jesus no Lar, de Neio Lúcio, também com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela fez a seguinte pergunta a Jesus: Jesus, por que é tão difícil a convivência com aqueles que nós estamos juntos, dentro do mesmo lar? E a resposta de Jesus, como sempre, foi maravilhosa. E ele diz o seguinte: o lar, ele é a escola das almas. E é verdade. Nosso primeiro impacto é com o lar. Por que a gente recebe o filho tão pequenininho? Poxa, a espiritualidade não podia mandar ele grandão, ou falando para não dar tanto trabalho, né? Está com uma dor, a gente tem que adivinhar o que é, para a gente amar. Para a gente aprender a amar aquele ser. Porque se eu bobear, se nós não prestarmos atenção, ele morre. Não é isso que acontece? Ele depende 100% da gente.
E aí a gente vai amando. A gente não sabe a índole daquele ser. E ele vai crescendo. E quando ele começa a mostrar a sua índole, talvez se eu soubesse dessa índole, quando ele beber, eu não conseguiria amar tanto assim. Aí a gente já ama, é incondicional. Por que que eu amo o filho? Por isso, porque a gente se dedica o tempo todo. E isso tem que ser assim. Foi dito aqui no estudo que muitas vezes a gente peca, ou não, né? A gente, ao educar um filho, muitas vezes a gente não diz não. A dizer não é tão difícil, né? Eu trabalho o dia todo, a gente fica fora o dia todo, eu vou falar não para o meu filho? Nem a pau. Mas o não impõe limites, educa. E muitas vezes eu não digo não. Educar é problema da escola. Não. Educar é problema dos pais, que eu estou querendo transferir para a escola. A escola vai alfabetizar o meu filho. E eu quero já me livrar de todos os problemas. Não. O problema de encaminhar o meu filho é da família. E Jesus responde a pergunta da sogra de Simão Pedro, dizendo que o lar é a escola das almas. O tempo onde a sabedoria divina olha que coisa linda, a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ou ao grande entendimento da humanidade. Ele não nos habilita de uma vez. A criança vai à escola e é alfabetizada de uma vez? Não, é pouco a pouco. O nosso progresso espiritual é passo a passo. A gente não queima etapas. Não adianta olhar Chico Xavier e querer ser ele. Ótimo, é uma referência. Mas a gente não quer passar por que ele passou, né? De jeito nenhum. E Jesus continua dizendo que nos habilita pouco a pouco, né, ao grande entendimento da humanidade, ou também é o cadinho santo, ou o cadinho é algo já difícil, mas é o cadinho santo, ou o forno, vai depender de nós, é o forno preparador que vai, né, o que nos parece aflição, sofrimento, dentro dele, dentro desse forno reparador, ele é recurso espiritual. Essa foi a resposta de Jesus. Se nós temos tanta dificuldade de nos relacionarmos com os nossos familiares, 3, 4, todos familiares, 50 pessoas, que dificuldade nós vamos ter no dia a dia, ao sairmos às ruas, ao sermos assaltados, ao nos vigiarmos o tempo todo. Tem uma passagem do Evangelho que diz, orai e vigiai. E orar é muito importante, gente. Como foi nos dito aí sobre o Evangelho no lar, perdi o dia, perdi a hora. Posso fazer? Posso, mas não é mais Evangelho no lar. É uma prece que é muito bem-vinda. Meu Evangelho no lar é hoje é segunda? Toda segunda-feira, 8h15. Eu lembrei 9 horas. Posso fazer? Posso, mas não é Evangelho no lar. Porque funciona assim. Quando eu vou fazer Evangelho no lar, eu faço um acordo com a espiritualidade. Eu combino um dia, o dia que eu posso, o dia que eu quero, um horário que eu tenho disponibilidade. E a partir daquele dia, naquele horário que eu posso, eu comunico à espiritualidade que todas segundas-feiras, 8 horas, vai direcionar uma equipe de benfeitores ao meu lar para promover ali a higienização. Eles não vão ficar esperando a gente. Eles vão,
A gente não está? Uma vez, eles promovem todo o trabalho dele. 2 vezes, promove. 3 vezes, não vai mais. Vamos ter que conversar de novo. Ah, mas eu fui, não sei, vou viajar agora. Eu viajo sexta-feira e vou ficar 20 dias fora. Ótimo. Aí eu não vou fazer evangelho lá. Claro que eu vou. No local que eu estou, que é às segundas-feiras, só que não é às 8, é às 10 da noite, eu faço evangelho. Eu pego o evangelho, eu vou levar o evangelho. Vou fazer o evangelho na sequência, mentalizando o meu lar. Porque essa equipe vai estar no meu lar, promovendo a higienização. Eu convido essa senhora para ir na minha casa tomar um café. Ela aceita, combinamos o dia e o horário. Ela chega lá, eu não estou. É uma tremenda, para ser bonzinho, falta de educação, né? E é isso que a gente faz com a espiritualidade. Eu combino o dia e horário, mas eu não vou. Ah, imagina, chegou um amigo. Convido o amigo. Ah, mas ele é de outra religião. Convida o amigo. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, você aguarda 15 minutinhos que nós vamos fazer o evangelho no lar. E é assim que tem que ser, porque senão eu estou esperando um milagre. E eu não vou galgar um degrau, por mais que alguém me ame e queira que eu suba. A gente pode ter 1000 pessoas nos ajudando, mas o caminhar é meu. Se eu não caminhar, eu não chego lá. E nessa passagem aqui, é uma passagem bem curta no recinto doméstico. Eu estou com esse aqui porque é grande, está o livro, eu malemar enxergo o livro. Então eu não vou conseguir, aí eu imprimi para ficar melhor. Chico começa dizendo assim, na realidade André Luiz, né? Através de Chico. Bondade no campo doméstico é caridade começando de casa. Muitas vezes a gente trabalha, hoje todos trabalhamos, né? Marido, mulher, e chegamos em casa, tivemos um dia daquele, né? Chegamos em casa dando coice até na sombra. E o primeiro coice que a gente dá é em quem? Na esposa, no cachorro, nos filhos. Que culpa eles têm? Nenhuma. Se eu tive um dia ruim, são vários motivos, né? Tem um chefe muito difícil. Aí eu chego no trabalho e falo, putz, e ele veio hoje. Meu Deus. Claro que vai ser ruim. Eu estou jogando para o universo uma energia ruim. Ela vai retornar para mim. Olho para o meu chefe, não que ele seja meu chefe, olho para o meu chefe, fazer uma prece para ele. Que hoje possa ser o melhor dia da vida dele. Eu estou jogando para o universo algo bom. Vai atingi-lo? E talvez atingindo, ele vai até esquecer que eu exista. Não vai me perturbar tanto. Mas a gente faz sempre o contrário. Nossa, segunda-feira eu tenho que ir trabalhar de novo naquele local. Claro que vai ser ruim. Em vez de agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, porque temos um local onde podemos trazer o pão para a nossa casa. Mas a gente muitas vezes se esquece disso. E a segunda frase dele, nunca fale aos gritos, abusando da intimidade dos entes queridos. Muitas vezes, por motivos 1000, a gente está nervoso e a gente se altera, podemos falar um pouquinho mais áspero, mas aos berros, né? Nada contra quem faz isso. Vou orar a Jesus e pega um megafone. A gente vê isso em muitas praças. Uai, mas meu Deus é surdo? Eu não preciso fazer isso. Deus está sempre comigo, Ele está dentro de mim. Eu que muitas vezes não o encontro. E a gente faz isso muitas vezes no nosso lar. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrios e perturbação.
O Aidar falou algo e alguém retrucou, falou alguma coisa que estava certo. Ele se referia a fumar. E quando a gente fuma e desencarna, chega do outro lado, igualzinho a gente tá? Não vai mudar nadinha. A morte não modifica ninguém. Aí eu chego lá com o vício do fumo, com o vício, com a dependência do álcool. Coitado de quem fuma. Quando eu dou uma baforada, tem 1000 espíritos, para ser bonzinho, se batendo ali para usufruir aquele fluido. Eu não sei se hoje ainda se faz isso, mas quando eu era pequeno, quando eu era jovem, quem ia ao bar, ia tomar algum aguardente, antes de dar um gole, jogava um pouquinho para o chão e falava, isso é para o santo. Eu não sei se ainda faz isso. É um costume antigo. Todo mundo achava que isso era piada. Gente, não existe ditado mais verdadeiro que isso. Só que não é para o santo. São para as pessoas, continuam sendo pessoas, apesar de desencarnadas, que se partiram com a dependência do álcool. Tem até um livro da Domingas, que ela estava encarnada e recebeu esse livro, O Despertar de um Alcoólatra. Gente, é maravilhoso. Quando essa pessoa joga esse álcool no chão, isso é para o santo, tem muitos espíritos que brigam mesmo, de um dar tapa no outro, para tentar pegar um pouquinho dessa essência do álcool. É a dependência. Porque eu tenho uma dificuldade grande de deixar de fumar. Até por influência espiritual. Todos os vícios nós temos influências espirituais. Porque se eu parar de fumar, eu nunca fumei, mas não vem ao caso. Se eu parar de fumar, esse meu obsessor que precisa do cigarro, ele vai tentar induzir outra pessoa a fumar. E é muito difícil. Então, ele vai tentar conservar esse que já está com o hábito, com o vício. Por isso que muitas vezes nós temos uma dificuldade grande de deixar o nosso vício do lado. E ele continua dizendo, aprenda a servir-se à mesa, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. A gente chega em casa e vamos supor que não brigamos com ninguém, não vamos falar alto e vamos pegar a nossa refeição que está à mesa de qualquer jeito, bruto. Não, seja delicado. Agradeça a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aqueles que tiveram a oportunidade de providenciar o alimento que está à mesa, pedindo a Ele que retire dali qualquer energia um pouco mais pesada. Por mais, eu posso comer uma feijoada à noite, não é recomendável, ainda mais na minha idade, mas essa feijoada fatalmente não vai me fazer mal. É necessário abençoar. A gente hoje não tem mais isso, é uma coisa que meus netos fazem comigo, às vezes, nem sempre, e eu me sinto o máximo. Benção, avô. Ninguém mais faz isso. Mas a gente fazia, né? Sempre para os pais. Então, isso é tão importante quando o outro fala, Deus te abençoe. Ele não está falando eu te abençoo. Deus te abençoe. Se meu pai e minha mãe não faz tudo pela gente, os mais jovens devem achar que não, mas faz tudo pela gente. Quando esse pai e essa mãe de Deus te abençoe, o que Deus poderá fazer pela gente? Olha a importância dessa palavra. E nós não usamos mais. Não está mais na moda, avô. Pede bênção para mim e não é obrigado. Dentro de casa, quando chega, mudaram, agora moravam do lado, agora foram morar longe, pedem bênção. Hoje eu encontrei, bênção, avô. O Deus te abençoe é muito importante. Mas são hábitos que a gente está perdendo, E Chico continua dizendo, colabore na solução dos problemas que surjam, sem alterar-se
na queixa. Muitas vezes, além de não cooperar na solução dos problemas, nós ficamos só na lamúria. Aí a gente não sai do lugar. Cooperar, às vezes a gente está com um problema tão grande e a gente não vê saída. A pessoa que está do lado, é tão claro às vezes a saída para ela. Quando a gente conversa um pouquinho, a gente vê que o nosso problema é grande, mas não é o maior do mundo. Quando eu desço, né, do eu para o nós, precisa ter coragem para sair de mim e falar dos meus problemas. Mas quando eu faço isso, o meu problema parece ser menor. E a gente muitas vezes fica só na queixa, né? E ele continua dizendo, a sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarde. Converse edificando a harmonia. Muitas vezes a gente vai conversar, que nem o Aedar falou, e vamos fofocar. Vamos falar mal da vida do outro. E aí a gente joga essas energias pesadas para o universo e vai voltar para mim. É uma lei física. Não tem jeito. Eu não sou essa massa que está aqui. Vocês não são essa massa. Nós somos só energia. O universo é uma energia maior. Quando nós jogamos para o universo uma energia ruim ou boa, o universo pega essa energia e vai direcionar para a pessoa que nós mandamos. Isso é espiritual. Vem a parte humana. É uma lei nossa. Essa energia vai voltar para mim numa intensidade muito maior. É a lei do retorno. Aí a gente pergunta, né? Eu não gosto de falar isso porque eu levei um puxão de orelha já com isso. Por que comigo? Questionando a Deus, né? Depois, se der tempo, até falo sobre isso. Ele continua dizendo aqui que é sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncias a ponto de vista. A minha opinião é essa. Essa é a minha verdade. Só que não. Muitas vezes eu não quero ceder, até porque nós somos muito orgulhosos. E a verdade tem vários lados. Se eu e alguém tivesse tido um problema, e vamos contar para outra pessoa o problema. Eu vou contar de um modo que a pessoa vai falar, nossa, você tem razão. A outra pessoa, ao contar, vai contar diferente, e essa mesma pessoa vai, nossa, você tem razão, não foi assim que o Hélio falou. Então, o que eu estou querendo dizer é que a verdade tem vários lados. Nós nunca vamos saber, nessa encarnação, o lado correto da verdade. O lado correto da verdade é sempre Jesus. Quantas vezes um probleminha aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? No calor das nossas discussões, muitas vezes a gente não vê saída. A gente acha que aquilo é o fim do mundo, e não é o fim do mundo. Tem solução. E se não tiver solução, está sendo solucionado. Não tem solução mesmo? Então já está solucionado. Vamos colocar uma pedra e tentar conviver. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes à mesa. Muitas vezes a gente não tem que falar, vai falar coisas não muito boas, né? Em matéria de doenças, a gente é craque nisso, né? Nem sei o que ele vai dizer aqui, mas a gente é craque. Fale o estritamente necessário. Quando eu e uma outra pessoa vamos conversar sobre uma doença, você tem X doença, aí eu tenho que ter uma a mais. Gente, que bom se eu não tivesse nenhuma. Até na doença a gente quer ter mais que o outro. A gente precisa aprender muito ainda, né? Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura a quem quer que seja. Tudo que está aqui é algo
que André Luiz passou para o Chico em 1940, que é tão claro para a gente, né? Mas a gente continua fazendo. André Luiz nos alertou isso em 1940. Já tem 83 anos. E eu continuo fazendo a mesma coisa. Ou cabeção que eu sou, né? Se você tem pressa de sair, atenda ao regime de urgência ou serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Muitas vezes nós estamos sentados à mesa, levanta correndo, empurra a cadeira até cai, faz um estardilhaço, todo mundo percebe que você vai sair. Qual a diferença? Gente, perdão, preciso me retirar. Levanta e vai em paz. As pessoas vão perceber talvez até mais do que quando eu empurro a cadeira, ela chega até cair. Mas a gente faz isso com respeito ao outro. Por isso que conviver é difícil. Nosso problema de relacionamento é muito, muito antigo. Até Jesus teve problema de relacionamento. Quem sou eu para não querer ter? Claro que eu não gostaria de ter. Para não ter um problema de relacionamento. Todos nós temos. Quantas vezes por dia? Mas é como lidar com esse problema. Com amor e respeito. Sempre. A gente teve num trabalho social com uma pessoa chamada Juninho, em Uberaba. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele faz 1.500 refeições por semana para distribuir. E alguém chegou para ele, eu estava do lado, e falou: Juninho, essa pessoa que pegou a refeição agora, você viu o carro que ela veio? Sabe qual foi a resposta do Juninho? Tem mais refeição? Tem. Dá mais uma para ele. Ele está se humilhando por causa de uma marmitex. Se faltar ali à frente, ele ainda falou, não estou julgando, é só um comentário. Se faltar para alguém que precisa, não fui eu que me comprometi, foi ele. Isso é consciência. Isso que Jesus pede que a gente sempre dê a mão ao outro, não querendo saber quem ele é. A gente faz um trabalho com moradores de calçada há 30 anos. E muita gente, tem um amigo meu que ele quer me bater até hoje, mas continua sendo amigo meu. Velho, mas você vai atender a pessoa, essa pessoa está na rua, muitas vezes porque ela quer, verdade. Por problema de relacionamento, verdade. Porque é drogado, verdade. Porque é assassino, problema dele. Mas também tem muita gente boa. Vocês não têm ideia da quantidade de, nada contra essa profissão, de advogados que a gente encontra na rua, de médicos, de professores. Isso dói muito. Está na rua por quê? Falta de recurso? Problemas de relacionamento. Então, não cabe a gente julgar, e sim estender a mão. Se a gente está estendendo a mão para alguém, não nos cabe saber quem é essa pessoa. É bom que a gente continue fazendo a nossa parte. Chico falou uma vez assim, a medicina faz tantos esforços para curar doentes. Aí vem a guerra e mata todos os sãos. Esses são os homens inteligentes que nós temos. Esses somos nós. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, obrigado por essa casa que nos acolhe.
não por esse espaço de cal e pedra, mas por essa reunião de almas afins. E aproveitando esse espaço, Mestre Jesus, vamos percebendo que do alto dessa casa vai jorrando uma quantidade imensa de fluidos de paz, amor, harmonia, saúde. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico, e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, renovando assim nossas células, órgãos, sistemas, e vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente harmonizados com o Teu amor. E nesse momento em que percebemos a presença de médicos e enfermeiros da espiritualidade chegando até nós, vamos mentalizando aquele órgão mais necessitado, o problema que mais nos aflige, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possamos ser curados ou aliviados dessa dor. Voltando aqui para a nossa casa de oração, vamos de mãos dadas com essa equipe da espiritualidade que aqui se encontra, até os nossos lares. E vamos adentrando a nossa casa, percebendo que essa equipe vai promovendo a higienização do nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado, com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente aquele familiar que nós temos uma dificuldade um pouco maior de nos relacionarmos. Permita, Senhor, que se eu não consiga amá-lo nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em casa, Senhor, preso àquele tipo de vício que você conhece tão bem, proteja-o, ampare-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E se em nosso lar ainda se encontrar algum irmão desencarnado, sem nenhuma função nobre, de nenhum trabalho específico, te rogamos, Mestre Jesus, que amorosamente ele possa ser recolhido e trazido até aqui, a nossa casa de oração, e ser assistido no seu dia de trabalho, mas com muito amor e carinho. E retornando aqui para a nossa casa de oração, vamos buscando nas mãos de Jesus o remédio que vai sendo colocado em todas as águas existentes aqui no recomeço. As águas que vamos tomar após as nossas assistências espirituais. As águas que trouxemos e vamos levar para os nossos lares para a continuação da nossa assistência. E ao tomar esses líquidos, Mestre Jesus, que nós possamos perceber o quanto é grande o seu amor por nós. Que nós possamos perceber que você não desiste de nós jamais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livra-nos, Jesus, de todos os males, do corpo e da alma.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, por mais essa oportunidade. Até a próxima. Boa assistência a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.